que é maravilhoso e digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Amém? Amém. Eu quero compartilhar algumas palavras com vocês que Deus colocou no meu coração, baseado naquilo que o pastor Roberto falou nesses dias, sobre o mês de julho ser um mês em que impossíveis vão acontecer nas nossas vidas. Eu ouvi só um amém. Isso já me deixa motivado ao texto que eu vou começar falando. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, está no Novo Testamento, capítulo de número 17. Mateus, capítulo 17. Mateus 17. Você que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo... Vamos colocar o versículo 18. Mateus 17, versículo 18. Diz assim: E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhes será impossível. Diga amém. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite e vamos expor diversos textos da Tua Palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações, abençoando nossas vidas, renovando as nossas forças, a nossa fé, para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Na vida de fé, que na vida cristã, vamos colocar assim, na nossa vida espiritual, nós somos chamados para viver milagres. Diga amém. Amém. Na vida espiritual, nós somos chamados para viver algo que é sobrenatural. Se nós olharmos para a nossa vida, nós não somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas naturais, nós somos pessoas sobrenaturais. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim, e o Espírito de Deus está em você. E o simples fato da presença de Deus estar em nós, já nos torna pessoas sobrenaturais. Então nós somos convidados a viver com Deus e a viver uma vida espiritual dentro do ambiente sobrenatural. Mas, para que eu e você possamos viver esse sobrenatural de forma constante, de forma até diária, existe um componente que é necessário. E é esse componente que Jesus está aqui encorajando os seus discípulos, que é a fé. Para eu viver coisas extraordinárias, para eu viver impossíveis, para eu ver a manifestação do sobrenatural de Deus na minha vida, tem alguém aqui que nessa noite quer ver algo sobrenatural de Deus acontecer na sua vida? Tem alguém que nessa noite, como foi ministrado pelo nosso pastor, quer viver algo impossível nesse mês de julho? Por que a gente ouve essas palavras e a gente não vive essas coisas? Porque nos falta muitas vezes a fé. E aqui Jesus, você conhece a história, um pai levou um filho que estava endemoniado para que os discípulos expulsassem o demônio, resolvessem aquela situação. Mas os discípulos não conseguiram resolver a situação. E Jesus explicou o motivo. Eles não conseguiram viver o sobrenatural de Deus naquela situação. Eles não conseguiram ver o impossível se manifestando, se tornando possível naquela situação. E o que foi o impedimento naquela situação? O que impediu os discípulos de verem aquilo que eles queriam ver? A incredulidade, a falta de fé, a pequenez da fé que eles tinham.
Porque se eles tivessem fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, eles teriam dito a um monte. E aqui é uma figura dentro da cultura judaica do monte ser a figura de algo impossível. É impossível um monte sair daqui para acolá. E Jesus então usou essa figura da cultura deles para dizer que se vocês tiverem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão ver o impossível se manifestar através da vida de vocês, através das orações de vocês. Então, o primeiro desafio nosso nessa noite, o primeiro desafio nosso nesse mês de julho, não é nem o impossível em si, mas será que eu ainda creio em milagres? Será que eu ainda creio num Deus que pode fazer todas as coisas? Será que eu ainda creio que o nome de Jesus tem poder e autoridade sobre toda a criação, sobre os céus, sobre a terra, sobre o inferno? Esse é o ponto-chave nesse primeiro momento. Se ainda existe fé em nossos corações. Pergunte ao seu irmão, ainda tem fé aí, meu irmão? Ainda que seja do tamanho do grão de mostarda, mas ainda tem um pouquinho de fé. Se tiver fé, meu irmão, minha irmã, tudo é possível. Eu não sei quais os impossíveis estão diante de você, mas a pergunta de Deus para nós é: tem fé aí? Deus não quer saber se tem o impossível, porque o impossível Ele resolve. Mas Ele quer saber se ainda existe um povo que confia, ainda existe um povo que crê, ainda existe um povo que tem fé no sobrenatural de Deus na nossa vida. E eu queria trazer uma aplicação, porque muitas vezes a gente crê que Deus pode fazer o impossível na vida dos outros. Quem não gosta de ouvir testemunhos? Quem não gosta de ouvir que Deus curou alguém, que Deus abençoou alguém, que Deus fez algo sobrenatural na vida de alguém? A gente se anima, a gente se empolga, mas às vezes a gente acha que esse sobrenatural só está disponível para os outros e não está disponível para nós. E aqui eu queria trazer uma palavra para mim e para você também, porque Jesus Ele não colocou aqui acepção de pessoas. Ele disse: se tiver fé. Ele não disse que se um tiver fé e o outro tiver menos fé ou mais fé, se um for mais bonito que o outro. Ele disse: não, se tiver fé. Então, se alguém que você conhece deu um testemunho de milagres, ela recebeu porque tinha fé. E se eu tiver fé, eu posso receber um milagre também? Amém. E se você tiver fé? Diga: eu creio. Eu creio que eu posso receber um milagre através da fé que o próprio Senhor colocou em mim. Eu posso viver um milagre, eu posso viver um impossível, eu posso ver situações e circunstâncias transformadas pelo poder de Deus, através da fé que Ele colocou em meu coração. Diga amém. Amém. Se você está vivo aí, meu irmão, diga um aleluia, pelo menos. Obrigado, Senhor. Você tem um pouquinho de fé aí, diga: eu creio. Então, nessa noite, o primeiro desafio nosso é: eu preciso de fé. Amém. Eu preciso ter confiança em Deus, de que em Deus tudo é possível. Em Deus, qualquer circunstância pode ser transformada. Em Deus, aquilo que é impossível aos olhos humanos pode ser realizado. E esse é o nosso primeiro desafio nessa noite. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos aí. Eu queria fazer uma oração pela nossa fé em primeiro lugar. Amém. Pai, no nome de Jesus eu quero te clamar, Pai. Muito mais do que uma oração. É um clamor que vem dos nossos corações a Ti. Nós vivemos num tempo de tanta frieza espiritual. Nós vivemos num tempo, como o Senhor mesmo nos revelou, que seria um tempo em que a fé estaria escassa. E fé escassa não é lá no mundo, não. Fé escassa é no meio do povo de Deus, porque nós somos o povo da fé. O Senhor falou que este tempo seria um tempo de pessoas apostatando da fé, ou seja, negando a fé, abandonando a fé. Então, neste tempo, Pai, nos ajude a manter a nossa fé viva, nos ajude a manter a nossa fé operante, nos ajude a manter a nossa fé, como nós cantamos aqui, renovada, porque nós queremos viver milagres. Você pode dizer isso nesse lugar: eu quero viver milagres.
Então, Pai, me ajuda, Senhor, na minha fé. Como esse pai mesmo pediu aqui, me ajude na minha pouca fé. E em algumas versões diz até, me ajuda na minha incredulidade. Então aqui é um clamor nosso, livra-nos da incredulidade, livra-nos da apostasia, livra-nos da frieza da fé, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nos dá, Pai, uma fé operante, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que traz à existência aquilo que não existe. Uma fé, Pai, que traz e faz o impossível se tornar realidade nas nossas vidas e até na vida de outros, como foi o caso aqui dos discípulos. Eles estavam ali para orar, para abençoar a vida de outro, para que o impossível acontecesse na vida de outro. Então, Pai, renova a nossa fé nessa noite, porque nós queremos viver milagres. Queremos ver o impossível acontecendo nas nossas vidas, na nossa igreja, nesse mês de julho. Não é no ano que vem, não, é nesse mês de julho. Nós queremos viver impossíveis da parte do Senhor em nossas vidas. Então, Pai, fortalece a nossa fé, firma a nossa fé, levanta a nossa fé, aviva a nossa fé. Se alguém chegou aqui com a sua fé morta, com a sua fé pequena, acrescenta a fé aos nossos corações nessa noite, Pai. Porque mais uma vez queremos afirmar, eu quero viver milagres. Amém. Você pode dizer isso no seu lugar? Eu quero viver milagres de Deus na minha vida. Amém. Em nome de Jesus. Diga amém. 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 Queremos viver milagres, querido. Queremos viver coisas impossíveis aos olhos humanos. E dentre esses milagres que nós queremos viver, eu queria começar por um milagre que é o maior milagre que Deus faz. Que está lá em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1 tem o maior milagre que Deus faz na vida do ser humano. E eu queria olhar para esse milagre nas nossas vidas. 1 Timóteo, capítulo 1. Antes de falar de circunstâncias, antes de falar de outras coisas, eu queria falar sobre esse milagre. Sobre esse impossível. Você achou 1 Timóteo? Amém. Está lá no finalzinho da sua Bíblia? Achei. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 12 diz assim: dou graças a Deus, aqui o apóstolo Paulo testemunhando. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, para o serviço. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz um relato da sua vida antes do Evangelho e a sua vida no Evangelho. E fala então da transformação de Deus na vida dele. E como vocês têm me ouvido falar, e eu sempre falo sobre isso, eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus, ela continua sendo viva e eficaz. Como disse o apóstolo Paulo, eu creio, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Então existe uma obra impossível também que nos contrasta e nos confronta diariamente. Qual é essa obra? A transformação do nosso próprio ser. E aqui eu queria usar o exemplo do apóstolo Paulo. Se Deus conseguiu transformar um perseguidor em um pregador do Evangelho, se Deus conseguiu transformar um homem incrédulo num homem crente, de um homem infiel num homem fiel, se Paulo não foi só perseguidor e se tornou pregador, não. Ele foi perseguidor e se tornou perseguido pela causa do Evangelho. Deus transformou a vida desse homem de tal maneira, e ele diz, se coloca como o maior dos pecadores por ele ter perseguido a igreja. E ele está dizendo, eu sou um exemplo de transformação, eu sou um exemplo da salvação de Deus, eu sou um exemplo da graça transformadora de Deus na vida de um ser humano. E eu queria então trazer isso para nós hoje. Será que a gente olha para nós, não estou falando olhar para os outros, não, olhar para você? Tem fragilidade na sua vida que você olha, meu Deus, eu não consigo vencer isso. Tem alguma situação na sua vida que você fala, o texto de Hebreus, ele é muito... Hebreus capítulo 12, ele é muito verdadeiro quando ele fala, né, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é tenazmente assediar? Tenaz é como uma cola. Então o pecado que fica todo dia tentando colar em nós, nos assediando. Você tem isso? Ou só eu que tenho? Só eu e o Maneuzinho que levantou a mão. Os outros vão orar por nós, irmã Neuzinha. Nós estamos precisando de oração. O pastor precisa de oração. Será que tem alguma coisa na sua vida que você fala, eu preciso de transformação e não consigo? É uma impossibilidade. Eu estou lutando com isso há tempo. Já me converti há 10 anos, já me converti há 20 anos. Isso não muda. Tem uma impossibilidade assim na sua vida? Você crê que Deus pode transformar essa impossibilidade? Você crê que Deus pode fazer com que você consiga viver de uma forma santa nessa área que você está vivendo tanta dificuldade hoje? Você crê que Deus pode fazer um milagre, operar o poder dele e te libertar dessa situação, te transformar nessa área? É impossível aos olhos humanos? É impossível aos olhos humanos. A terapia não cura, o psicólogo não cura, o médico não cura, o remédio não cura, mas estamos diante de um Deus que pode fazer todas as coisas. Você entende e crê nisso? Então será que nesse mês de julho Deus pode fazer uma grande transformação em nossas vidas? Não estou falando de algo externo, não. Estou falando primeiro interno. Transformar a nós. Nos tornar mais santos. Nos tornar mais obedientes. Amém? Então, eu não estou escutando seu amém, não. Nos tornar mais semelhantes a Cristo. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer, eu estou vendo Jesus em você. Como a Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então quem crê que nesse mês de julho a glória de Deus pode se manifestar nas nossas vidas, para que a gente brilhe um pouquinho mais da glória de Deus em nossas vidas. É impossível aos olhos humanos? É. Mas foi para isso que Jesus veio. É impossível aos olhos humanos? É. Mas foi para isso que ele derramou o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para nos transformar à imagem do Filho de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ainda há esperança para as fraquezas que nós temos. Ainda há esperança para os defeitos de caráter que a gente tem. Todos nós aqui temos. Mas eles podem ser transformados, para que a gente deixe de ser perseguidor para ser pregador.
para que a gente deixe de ser blasfemo e passe a viver falando coisas que edificam, para que as palavras torpes saiam dos nossos lábios e venham palavras que salguem a vida das pessoas. Diga amém. Para que eu deixe de ser ladrão e passe a trabalhar e ter até recursos para abençoar outros. Para que eu largue uma vida de pecado, de promiscuidade, de prostituição e viva uma vida santa na presença do Senhor. Isso é possível. Amém. Se Deus tocar em nossas vidas. Então a pergunta, eu volto ao meu primeiro texto. Você crê que Deus pode transformar a sua vida? Amém. Você crê que Deus pode fazer como fez com Pedro? Tirou Pedro e os demais discípulos que estavam com medo de serem apedrejados e mortos com Cristo. Mas depois de batizados com o Espírito Santo, aqueles mesmos 12 homens, novamente, Judas saiu, mas Matias entrou. Aqueles 12 homens que estavam com medo poucos dias atrás de morrerem pela causa de Jesus, eles saíram na Jerusalém lotada diante do templo e começaram a anunciar a Jesus como Salvador, e ali 3.000 pessoas se batizaram. Eles saíram do medo, da covardia para a coragem, para a intrepidez, para a ousadia. Foram transformados, queridos, pelo poder do Espírito Santo. Deus pode me transformar? Amém. Obrigado por você crer na obra de Deus na minha vida. Deus pode transformar você também. Amém. E aí vale uma outra pergunta. Essa transformação aconteceu de uma hora para outra. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram revestidos de poder, de coragem, de ousadia. Talvez você vai, nada contra, mas você vai num terapeuta, ele vai dizer, não, isso aí para a gente curar isso aí vai demorar, vai ter que fazer tratamento, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Será que Jesus pode hoje, num culto de oração, nos transformar? Será que ele pode, dentro desse mês, menos de 30 dias, porque hoje é dia 7, mês de julho são 31 dias, deixa eu ver se eu sou bom de matemática ainda, 24 dias, será que Jesus pode em 24 dias fazer um milagre que venha transformar o nosso interior? O amém já está diminuindo. Diga, anima a tua irmã, diga, eu creio que Deus pode transformar, meu irmão. Eu creio que Ele pode transformar. Crê ou não crê, minha irmã? Então eu queria te convidar a nessa hora, se você pudesse colocar de joelhos, mas você vai falar aí, essa hora não é para você falar o pecado do pastor não, tá? Não é para você falar as fragilidades que o pastor tem. O pastor tem fragilidades. Essa hora é você falar das suas fragilidades. O pastor aqui, ele vai orar pelas fragilidades dele, que muitas delas eu sei bem quais são. E você aí ore pelas suas fragilidades, para que Deus venha nos transformar e fazer essa obra impossível. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Como às vezes a gente fala, queremos esconder aqui as nossas asas, as nossas auréolas, porque todos nós aqui somos dependentes do Senhor, Deus. A Tua palavra mesmo diz lá na primeira carta de João, que se alguém disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Todos nós cometemos pecados, Pai, por mais que a gente não queira. Todos nós temos fragilidades no nosso caráter. E tem algumas, Pai, que nos são dolorosas. Tem algumas que nos são doídas, Senhor. E nós nos achegamos a Ti, mais uma vez, reconhecendo a nossa total dependência do Senhor para tratar com essas áreas. Nós não temos poder de transformá-las, Pai. Mas nós nos achegamos ao Senhor, clamando que o Senhor venha transformar essas situações, essas áreas do nosso ser, do nosso caráter, do nosso temperamento, da nossa índole, da nossa mente, Pai, da nossa consciência. Trabalha, Pai, toca, Pai, em nome de Jesus.
Faz a tua obra em nossas vidas. Derrama teu Espírito nessa noite, Pai. Batiza-nos com o Espírito Santo e com poder essa noite, para que nós sejamos santos, Pai. Para que nós sejamos transformados e conformados cada vez mais à imagem de Jesus. Como diz a tua palavra, Pai, lá em Romanos capítulo 12, quando diz lá que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas precisamos ser transformados. Essa palavra transformados é metanoia. Essa palavra metanoia vem de metamorfose. É uma completa transformação de dentro para fora. Faz isso em nós, Pai. Talvez esse seja o maior milagre que nós precisamos ter, muito mais do que curas, embora queiramos ser curados, muito mais do que qualquer outra coisa. Vem transformar o nosso ser, Senhor. Venha curar a nossa alma. Oh Deus, as lutas, as situações pelas quais nós passamos, que deformaram o nosso ser. Vem pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra restaurar, Senhor, conformar o nosso ser novamente conforme a imagem de Jesus. Que hoje, Pai, ou neste mês, o Senhor faça esse impossível. Que nós possamos, Deus, nessa área que cada um de nós tem. Cada um tem a sua fraqueza, um pode estar apresentando uma área, uma situação, outro outra. Mas que nós possamos ver a Tua intervenção, Pai, milagrosa, a Tua transformação em nossas vidas, que esse impossível também se manifeste. Se precisar, Pai, de perdão, que o Senhor nos convença dos nossos pecados, que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações. Mas nós queremos aqui afirmar que nós cremos no poder de transformação que o Evangelho de Jesus Cristo tem. Nós cremos no poder de transformação que o Espírito Santo de Deus que está em nós tem. Nós cremos no Teu poder, Pai, para nos curar e nos restaurar e nos fazer novas criaturas. Nós cremos no Teu poder, Pai, de fazer a Tua glória brilhar um pouquinho mais nas nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos, clamando por Ti, clamando, Pai, muito mais do que pedir por transformação de outros. Eu quero clamar pela minha transformação. E quero dizer que eu creio em Ti para esta obra maravilhosa que o Senhor começou e vai terminar na vida de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode, vai se levantando, vai sentando aí devagarzinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele aí: estou vendo o brilho de Jesus em você, hein? Você está brilhando mais do que há 5 minutos atrás. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Eu quero fazer mais uma oração, porque todos nós fomos chamados para uma obra. E às vezes o grande desafio nosso é acreditar que Deus pode usar uma pessoa como a gente. Não é à toa que muitos dos homens e mulheres de Deus que foram chamados, ao primeiro momento eles rejeitaram. E ao fazerem isso, eles colocaram as suas próprias fragilidades diante de Deus. Como que dizendo, Deus não usaria uma pessoa assim. Deus não tem como fazer algo com uma pessoa assim. Lembrando, por exemplo, de Moisés. Moisés foi um homem que quando Deus o chamou, ele disse: não, Senhor, eu não posso ir. Eu não sou a pessoa certa, eu não sou a pessoa indicada. Parece que o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando. O Senhor não conhece os meus pecados. O Senhor não conhece as minhas fragilidades. E se a gente pensar que Moisés foi chamado, dentre outras tantas coisas, como um profeta, como é que você vai chamar um profeta que não sabe falar, ou tem dificuldade na fala, que era o problema dele? Se fôssemos seguir a lógica humana, Moisés nunca seria escolhido. Porque não se escolhe um homem que vai falar que não tem uma boa oratória.
Mas Deus, ele confunde os seres humanos. Como vai dizer a própria Bíblia, ele confunde os sábios na sua própria sabedoria. Então, Moisés foi um homem que recusou o chamado por ver as suas próprias fragilidades. Jeremias foi um homem que também recusou o chamado por ver as suas próprias fragilidades. Falou, não, eu sou muito novo. Não tenho como assumir essa responsabilidade de profetizar para toda a nação de Israel. Quem sou eu tão novo assim para ir falar diante de um rei? Quem sou eu para falar para as nações? Como Jeremias profetizou não só para Israel, mas para as nações. Quem sou eu, querido? Jeremias conversando com Deus. Isaías foi um também que tentou rejeitar o seu chamado. Quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sou eu para ir pregar? Quem sou eu para falar? Nós olhamos para as nossas fragilidades e vemos como fazer essa obra que Deus nos pede. Se eu sou tão frágil, se eu sou tão fraco, Deus usaria uma pessoa assim para fazer algo? Obrigado pelo seu sim. Deus vai usar a mim e a você que falou sim, para os outros que falaram sim. Deus, ele conhece as nossas fragilidades, queridos. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe quem nós somos. Quando ele então nos chama para fazer algo, ele sabe exatamente quem está chamando. E ele sabe exatamente quem ele escolheu para fazer essa obra. Se ele te escolheu, se ele te chamou, ele não chamou pessoas erradas. Ele chamou a pessoa certa para a obra certa. Então nessa noite, eu quero encorajar você a voltar a crer nisso. Que Deus, ele pode te usar. E ele quer te usar neste tempo para uma obra. Para algo a se realizar. Amém? Amém. Primeiro eu preciso sair desse ponto de partida. Deus quer me usar. Apesar das minhas fragilidades. Hoje eu estou com uma idade, apesar da sua idade. Hoje eu estou isso, apesar disso que você tem. Hoje eu não tenho tanta saúde quanto eu tinha antes, apesar da debilidade da sua saúde. Deus ainda quer usar pessoas. Ele quer usar você, apesar dessas fragilidades e dessas desculpas todas que eu e você temos colocado. Ele está dizendo, ainda assim eu quero te usar. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? E dentro dessa verdade que Deus quer nos usar, existe uma outra verdade que eu preciso falar. A maioria das vezes que Deus nos chama para uma obra, esse chamado, ele toca, ele tange o impossível. Quando Deus chamou Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Era uma obra possível aos olhos humanos? O Egito, naquela época, era a maior nação, tinha um exército estabelecido. E Israel, o que tinha? Só tijolo, barro. Não tinha um exército organizado, não tinha um povo treinado para guerrear. Aos olhos humanos, era uma obra impossível. Quando Jesus reúne ali seus 400 a 600 discípulos e fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era uma obra possível ou impossível? Aos olhos humanos, aqueles 400 pessoas evangelizar o mundo inteiro conhecido da época, era impossível. Com os recursos que tinha, com todo o aparato do Império Romano para resistir, era algo impossível de se fazer. Talvez você olhe para a sua vida e pense, isso que Deus está me pedindo é impossível. E eu vou dizer a verdade, é impossível mesmo. Mas com Deus, tudo é possível. E Ele nos chama para realizar essas obras impossíveis, para que a gente não venha confiar no nosso próprio braço, mas a gente venha depender totalmente dEle para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer.
Porque se fosse algo possível, a gente poderia tentar realizar na força do nosso braço. Mas como é impossível, a gente tem que estar ali diariamente aos pés da cruz, dizendo: Senhor, me orienta, Senhor, me ajuda, Senhor, seja comigo. E foi o que Moisés, por exemplo, fez. Quando Deus falou, quando Israel pecou, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo, eu não vou mais com esse povo. E Moisés diz a célebre frase que eu amo: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor para fazer essa obra. Eu não tenho como conduzir esse povo sozinho. Eu dependo de Ti para fazer essa obra, porque esse povo não é meu, ele é Teu. Então nessa noite tem algo impossível que Deus está pedindo para você realizar? Amém. Provavelmente tem, querido. E talvez você esteja correndo dizendo: isso é impossível, não dá para eu fazer. É verdade, não dá. Mas Deus está dizendo: eu vou contigo, eu serei contigo. Sou eu que vou te usar, sou eu que vou fazer através da sua vida. Apenas creia e vá passo a passo na direção que eu estou te apontando, porque os milagres vão acontecer. Diga amém. Foi o que Jesus falou para os discípulos: ide. Porque ao irem, os sinais seguirão aqueles que creem. Se eles ouviram a mim, disse o Senhor, ouvirão também a vós. Então nessa noite, eu quero orar também por aquilo que Deus te chamou a fazer. Algo que aos teus olhos pode parecer impossível. Creia que Deus vai te usar, minha irmã. Creia que Deus vai te usar, meu irmão. Amém. E creia que, através de você, o impossível vai se tornar possível. Amém. Para a glória de Deus. Diga amém. Amém. Quero chamar aqui a diaconisa Elaine. Vem cá, Elaine. Orar. Para que Deus nos use nessa obra. Para que o impossível aconteça através das nossas vidas. Amém. Às vezes o Senhor, a gente acha que não é mesmo, né? Que a gente não é capaz, né? Mas Deus, Ele vai colocando a gente vai olhando para Ele e Ele vai nos capacitando para fazer o melhor, né? Por nós mesmos a gente acha que não. Mas com Deus a gente vai colocando tudo na mão dele e Ele vai nos guiando. Mesmo que a gente fale assim: não vou fazer mais não. Mas Ele fala assim: continua. Continua. Senhor, eu não quero mais não. Isso eu estou falando porque acontece comigo, tá, gente? E Ele fala assim: continua. Eu vou mais um domingo, vou mais um domingo. E assim a gente vai levando, né? Então feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos orar a Deus para que Ele continue nos guiando, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Não desistir de nós, continuando com a Tua mão sobre a nossa vida, nos conduzindo, nos direcionando pelo caminho que devemos andar, Pai. Muito obrigada, Senhor, por não desistir de nós e nem da nossa família, Pai. Muito obrigada por não desistir dessa igreja, dos pastores, por não desistir daquilo que nós temos que fazer nesta casa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Quantas vezes nós temos vontade de desistir, Senhor, mas o Senhor ali fala: vai, eu sou contigo, sou eu que te seguro pela mão direita e te digo: vai, porque eu sou contigo. E a gente permanece no Senhor, e a gente obedece, e a gente continua, Senhor, no ministério, seja onde for que a gente está nessa casa. Senhor, nós somos servos, estamos aqui para te servir. E eu digo mais: eis-nos aqui, Senhor. Estamos aqui segunda, terça, quem vem terça, quarta-feira, sexta-feira. Nós estamos aqui, Senhor. Não desiste de nós, Senhor. Não desiste. Continua com a Tua mão direita sobre nossas vidas, nosso coração, nossa mente, Senhor. Tudo está indo ao contrário. Parece que a gente está andando na contramão, Senhor. Mas o Senhor continua dizendo para nós: continue, persevere, tenha fé, ainda que seja pequena, mas tenha fé, porque sou eu que vou te levantar, sou eu que vou te ajudar, para que você não desiste, continue a minha obra na minha casa, em nome de Jesus.
Porque através de nós estamos alcançando pessoas, nós estamos ajudando pessoas, nós estamos indo e pregando o evangelho lá fora. Eu estou aqui dentro, às vezes o outro está pregando lá fora, está evangelizando, é com as crianças, é com quem está chegando ali, mas a gente está aqui. A gente está aqui, o Senhor não desistiu de você, meu irmão. O Senhor não desistiu de você. Venha para a casa dele, venha, faça a obra, em nome de Jesus. Creia nisso, tenha fé. É pequena, mas tenha fé, porque só Ele, somente o nosso Deus, é capaz de fazer o impossível em nossas vidas. E eu creio no que o pastor está falando aqui. A fé é impossível. Sem Jesus não tem como. Não tem como. Então vamos caminhar, vamos entrar no barco, porque Ele está lá. E eu creio nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós somos um corpo e o corpo anda junto. E nós estamos juntos aqui, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada pastor, pastor Roberto, pastor Rafael, pastor Pablo, em nome de Jesus que está aqui colocando essa semente, nos enchendo da graça, da palavra que o Espírito Santo de Deus coloca através da boca deles para nos abençoar, para nos encher da tua presença, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tudo isso. Muito obrigada por essa oportunidade que nós temos de ouvir essa palavra, nos alimentar com isso, para que a gente possa prosseguir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ainda orar por algo. Eu queria usar o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue, que está em Marcos capítulo 5, em que o texto diz que ela enfrentou aquela enfermidade por 12 anos. E a Bíblia fala que ela investiu todos os seus recursos, nos dá a entender que ela tinha recursos, e ela investiu todos os seus recursos, e aquela situação não se resolvia. E no caso dela, estava indo de mal a pior. Mas ela encontrou com Jesus. E uma situação que era impossível aos olhos humanos de se resolver, todos os recursos foram buscados, mas não se resolveu. Mas Jesus resolveu. O impossível aconteceu. Eu queria orar por isso. Eu queria orar por enfermidade nessa hora. Talvez você esteja aqui enfermo. Talvez você esteja aqui com uma enfermidade, como é o caso dessa mulher, que o médico falou para você, não tem jeito, não tem cura. Infelizmente, talvez tenha alguém aqui entre nós, que não só o médico disse que não tem jeito, como a situação da enfermidade pode estar até piorando. Não é só que estagnou, mas está piorando. Será que Jesus ainda pode fazer o impossível? Será que Ele ainda pode mudar essa situação? Será que Ele ainda pode curar a minha vida? Amém. Curar o meu coração? Curar o meu corpo físico? Ele pode fazer isso? Eu quero chamar aqui a irmã Marina. Então vem cá, Marina. Clamar por saúde. Coloque a mão sobre a sua cabeça aí. Você que ficou sentado, coloque a mão sobre a sua cabeça. Todos nós, só quem está doente não. Todos nós colocamos a mão sobre a sua cabeça. E ela vai clamar pela saúde nossa. Senhor amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, Amém, clamamos a Ti, Senhor, como igreja, como povo, como servos, servas do Senhor. Amém. Clamamos por saúde, Pai. Saúde no nosso corpo físico, Senhor. Amém. Ô, Senhor, aquele que tiver, Senhor Deus, com a pressão arterial, Senhor Deus, desregulada, alterada, Senhor, baixa, Senhor, que venha, Senhor Deus, ser normalizada em nome de Jesus, Amém, Pai. Ó, Senhor, aqueles que tiver com batimento cardíaco, Senhor, acelerado, meu Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que toque, Senhor, que venha, Senhor Deus, normalizar, Pai, colocar numa referência normal, Amém, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando, Senhor, onde tiver enfermidade, em nome de Jesus, vai curando, vai sarando, Senhor, vai restaurando, Pai. Em nome de Jesus, a nossa saúde, Pai, saúde do Teu povo, Amém, saúde da Tua igreja, Pai. Visita aqueles que não estão aqui, Pai. Entra, Senhor Deus, na casa de cada um dos Teus servos e servas, Senhor, Amém, que não puderam vir aqui, que não estão aqui nesta noite. Visita, Senhor Deus.
Visita, Senhor, com as tuas mãos de poder, Senhor. Vai curando, sarando, restaurando, Pai. Em nome de Jesus, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Vai restaurando, Senhor. Vai colocando tudo, Senhor Deus, numa taxa de referência normal, Pai. Em nome de Jesus, é pelo poder, Senhor. É pelo poder do Senhor, Pai, que clamamos a Ti nesta noite. É pelo poder do Senhor, Pai. Poder do Senhor que cura, que sara, que limpa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, clamamos a Ti, Senhor, crendo, Senhor, no Teu poder, Pai. Opera, Senhor Deus, as Tuas maravilhas no meio do Teu povo. Assim Te pedimos e agradecemos desde já, crendo, Senhor. Crendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero ainda apresentar as nossas famílias. Nossas famílias muitas vezes são alvo das nossas orações e preocupações. Será que Deus pode restaurar uma família? Amém. Será que Deus pode restaurar uma família problemática? Estou dizendo que a sua família é problemática não, mas Deus pode restaurar uma família problemática? Olhando para a Bíblia, queridos, nós temos uma família que foi uma família bem problemática, que foi a família da fé, lá a família de Jacó. Deus pode restaurar uma família problemática, queridos? A mente está diminuindo, mas vamos lá. Jacó, queridos, teve uma família com dificuldades. Primeiro ele veio da casa de Isaac e Rebeca, em que havia preferência dos pais com relação aos filhos. E isso gera um conflito dentro de casa. E ele veio disso daí. E além disso, gerou um conflito entre ele, Jacó, e Esaú, devido às coisas que o próprio Jacó fez. Quando Jacó ele inicia a sua própria família, também tinha ali os seus problemas. Imagina ele vivendo com 4 mulheres dentro de casa. Especialmente Lia e Raquel, contendendo uma com a outra. Dentro desse ambiente familiar, eles têm diversos filhos. E imagina dentro desse ambiente em que uma filha, né, que é registrada, Diná, ela sofre um abuso. Uma família que passa por um estupro, por um abuso. É fácil lidar com uma situação como essa. Imagina ter a sua própria filha abusada de alguma forma, enganada de alguma forma. Essa mesma família, a gente sabe que havia uma ciumeira entre os irmãos com relação ao filho mais novo, que era José. E esse ciúme levou ao ponto de tentar até matar o próprio irmão e depois venderem o irmão como escravo. Dentro da família de Jacó, o seu filho mais velho, primogênito, Rúben, deitou com uma das concubinas dele. Imagina um ambiente em que o filho deita com a esposa do próprio pai. A madrasta, vamos colocar assim, a concubina. Que família complicada, minha gente. Quando o Siquém, que abusou de Diná, ele resolve casar então para consertar aquilo que ele fez. Aí os filhos de Jacó têm uma brilhante ideia. Não, nós somos o povo de Deus. Nós temos um pacto. E o pacto com Deus é que todo homem tem que ser circuncidado. Então, já que eles vão casar com a nossa irmã, todos os homens dessa região têm que ser circuncidados. Aí o pai lá de Siquém, que tinha abusado de Diná, falou, então tá bom, vamos, já que meu filho fez besteira, vamos nos submeter. Todos os homens da cidade foram circuncidados. Imagina, queridos, os homens naquela fragilidade de ter cortado a sua parte íntima ali, a pele. Aí vai 3 filhos de Jacó, na fragilidade dos homens, vai lá e mata todos os homens daquela região. Que família complicada. Pessoas com esse nível de estratégia, nós vamos fazer com que
Vamos cortar ali a parte dos homens para que eles fiquem fragilizados. E aí a gente vai lá e mata todos eles para vingar a morte da nossa irmã. Jacó fica tão desesperado com aquilo que ele fala, vamos sair daqui correndo, senão esse pessoal dessa região vai nos odiar e vai mandar matar todos nós. Era uma família fácil, queridos? Não. Mas nós vemos na Bíblia que Deus entrou nessa história. Diga glória a Deus por isso. E Deus restaurou aquela família, Deus abençoou aquela família, e dessa família foi a que surgiu a nação de Israel. Então Deus pode entrar na minha e na sua família. A minha e a sua família tem complicações? Não vai mentir para mim não, porque eu sei que tem. Mas Deus pode entrar nessa família e fazer milagres. Ah, é impossível, pastor, a minha família ser restaurada. É impossível voltar a ter unidade e conviver todo mundo junto. É impossível ver coisas acontecerem nessa família. É impossível aos olhos humanos. Mas o convite de Deus para nós é: creia em mim, confie em mim, avive a sua fé em mim, porque eu vou manifestar o meu poder e vou realizar o impossível nessa família que você hoje que diz que é complicada. Eu vou realizar o impossível e vou transformar a família complicada em família abençoada. Diga amém se você recebe essa palavra. Não é família perfeita não, tá? Família perfeita não existe, mas família funcional, abençoada, existe. E eu creio que Deus pode fazer isso na minha e na sua vida. Diga amém. Quero convidar aqui então a diaconisa Vivian, vem cá orar pela nossa família, pelas nossas famílias. Já que é o mês de impossível, que o impossível aconteça na sua família. Pessoas se convertam na sua família. Relacionamentos sejam restaurados na sua família. Senhor, nós sabemos que a família é um projeto do Senhor. Foi a primeira instituição estabelecida por Ti. E nessa hora nós entregamos a nossa família, a nossa parentela. Apresentamos cada um. O Senhor conhece cada um dos nossos queridos, dos nossos amados. O Senhor sabe das fragilidades, dos defeitos, das qualidades, das maldades. O Senhor conhece, Pai, os pecados. Nós apresentamos diante de Ti, em primeiro lugar, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família, dos nossos antepassados. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Estende a Tua mão, Senhor, de graça, de perdão, de misericórdia sobre nós, a nossa casa e a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, transforma, converte, Senhor, liberta. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor fez com Paulo, o Senhor transformou um grande perseguidor em um grande pregador. Converte e transforma as nossas famílias, Pai, naquilo que são na deficiência, que o Senhor converta numa grande qualidade, Pai, em nome de Jesus Tu podes, porque a Tua palavra diz que o Senhor converte maldição em bênção. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, os pecados. Nós te pedimos, quebra toda aliança maldita, as maldições hereditárias nós rejeitamos agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda aliança do passado, dos nossos antepassados, toda aliança feita com as trevas, nós rejeitamos nesta hora. Rejeita, fala aí, meu irmão. Fala aí, se você souber, você fala. Senhor, perdoa o passado, Senhor, errado. Em nome de Jesus, os pecados, as maldições que nós recebemos como herança, nós rejeitamos, Senhor, em nome de Jesus. Toda maldição de abusos, de roubos, toda maldição de divórcios, de abortos, nós rejeitamos, Senhor, toda maldição que não vem, vem, Senhor, passando de geração em geração e chegou até nós. Nós rejeitamos e te pedimos, quebra, Senhor. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, depressão, em nome de Jesus, escassez, toda promiscuidade, pornografia, adultério, em nome de Jesus, nós rejeitamos agora. Pai, quebra essas alianças, quebra, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, e a partir de nós, inicia, Senhor, o legado de bênção, Pai. Até nós recebemos maldições hereditárias, mas
que seja quebrado em nós, em nome de Jesus, e a partir de nós, da nossa descendência, os filhos, os netos, os bisnetos e todas as gerações até que o Senhor venha, sobrinhos, em nome de Jesus, que esteja sobre a tua bênção, Senhor, debaixo da tua mão de bênção, em nome de Jesus, que a gente deixe para os nossos, para a nossa descendência um legado de bênção. Não importa o que veio até aqui, mas eu tenho maldição hereditária, mas está quebrado aqui, em nome de Jesus. Eu vou deixar para os meus a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa família, abençoa as futuras gerações, que tenham, Senhor, a tua bênção, a tua paz, a tua salvação, a tua prosperidade, a tua alegria, a tua justiça, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, reconcilie as famílias, reconcilie irmãos, marido e mulher, pais e filhos, sogros e sogras, seus genros, em nome de Jesus, reconcilia. Liberta aquele que é alcoólatra, liberta aquele que é viciado, liberta, Senhor, a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, e converte. Traz para ti, liberta aquele que é viciado em jogo, em nome de Jesus, liberta, em nome de Jesus, aquele que é promíscuo, aquele que é adúltero, liberta, Senhor, e converte para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Transforma o casamento, transforma, Senhor, transforma, Deus, em nome de Jesus, transforma as nossas famílias, abençoa os relacionamentos, para a honra e para a glória do teu nome, como o Senhor fez na família de Jacó. Moisés, quando dá a bênção, ele vai abençoando cada um, Senhor, com uma bênção extraordinária vinda do Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a nossa família, aquele mais problemático, Senhor, alcança essa vida, alcança, Senhor, em nome de Jesus, e transforma, como um dia o Senhor nos alcançou, como um dia o Senhor nos transformou, assim faz, Senhor, na nossa casa, para a glória do teu nome, e nós, Senhor, te daremos glória, daremos testemunhos do teu agir, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Deixa eu dar os avisos aqui rapidamente. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção às 15 horas. Próxima quarta-feira, culto da palavra às 19h30. E você pode estar junto conosco. Só lembrando, nessa quarta-feira ainda não teremos aula da Escola Bíblica Dominical. Sexta-feira pela manhã, reunião de oração e consagração às 7h30 da manhã. No próximo domingo, sim, retomamos a nossa Escola Bíblica Dominical às 7 e 9 horas da manhã, e você pode estar junto conosco. E na outra quarta-feira, já no dia 16, estaremos aqui, e você pode também estar conosco estudando a Palavra de Deus a partir das 18h30. Inclusive, você pode até levar sua revista hoje sobre os profetas menores. Eu até esqueci de falar ontem, eu tive o privilégio de escrever uma das lições, e eu sou grato a Deus por essa oportunidade. E eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus junto conosco, para a glória de Deus. Amém? Amém. Quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a trazer a sua oferta. Talvez essa também seja uma impossibilidade. Você pensar que Deus não pode mudar a sua vida financeira. Deus pode te prosperar, meu irmão? Deixa eu mexer com você então, já que estamos falando de impossibilidades. Será que nesse mês de julho Deus pode operar um milagre na nossa vida financeira e fazer algo impossível? Deus vai fazer em nome de Jesus, diga amém. Deus pode, querido, trazer um tempo de prosperidade para nós. Deus pode trazer a provisão para suprir as necessidades que temos. Eu não vi um amém, mas eu creio que pode. Então nessa noite eu quero encorajar você a ter essa fé, que Deus vai te prosperar. Deus vai suprir as necessidades. Na hora certa a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Na hora certa as portas vão se abrindo. Na hora certa as pessoas vão ligar. O e-mail vai chegar. O WhatsApp vai chegar. E os milagres vão acontecendo. O negócio vai se concretizar. Diga amém. O contrato vai ser assinado. O cliente vai bater na porta. Vai dizendo amém aí. Vai recebendo, meu irmão. O dinheiro vai prosperar. A causa da justiça vai ser liberada. Vai dizendo amém aí, meu irmão. E os milagres e as provisões de Deus vão chegar nas nossas vidas. Diga amém. Com essa palavra no seu coração, quero então encorajar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta com fé, com alegria,
você pode pegar um envelope aí na frente ou utilizar o Pix, a máquina, conforme você quiser. Você que está com o seu envelope pronto, vem aqui à frente, eu vou receber das suas mãos, eu vou abençoar a sua vida. Hoje é mesmo aniversário. Das Neves é me deixando no vácuo ali. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer pela tua graça em nossas vidas. E vem te pedir, Pai, como nós falávamos aqui, que milagres financeiros aconteçam. Portas sejam abertas. Talvez aquele que está esperando conseguir um curso, que a vaga apareça. Talvez aquele que está tentando uma vaga numa boa faculdade, que a vaga surja, que ele passe. Abençoa os nossos jovens, abençoa os nossos adolescentes. Que venha surgir a vaga de emprego, que venha surgir a vaga da promoção para o teu filho, para a tua filha, que venha surgir para os clientes que ele precisa. Senhor, que as metas sejam batidas, que o Senhor venha surpreender o meu irmão, minha irmã, com milagres financeiros extraordinários, com o impossível se manifestando na vida dele. Pai, aquela provisão que precisa para pagar a conta hoje, para pagar a conta amanhã, que o milagre chegue, Senhor amado, em nome de Jesus. Abençoa a vida do dizimista, abençoa a vida do ofertante, abençoa a vida de Diaconisa Elaine, que está fazendo aniversário hoje é o dia do aniversário dela mesmo, que ela possa receber uma bênção especial. No dia do aniversário dela, estar aqui na tua casa, para te honrar, para te bendizer. Pai, então recompensa a tua filha, e que seja um novo tempo de ricas bênçãos sobre a vida dela. Nós nos lembramos da Diaconisa Marilúcia, Rogério, Kátia, Djalma, Gerardo Antônio, Vanderleia, Daniele, Célio, Serli, Vitória, Simone, Pietro. Toma nas tuas mãos Isa, Mateus, toma nas tuas mãos. Faz milagres, Pai, nessas vidas. Liberta, cura, salva. Faz a tua obra de maravilhas. Nomes que estão na arca de oração, Pai. Manifesta o teu poder. E aquilo que nós trazemos para a tua casa seja aplicado para a glória do teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É Mateus? O nome, é do nome, né? Mateus Francisco. Amém. Mateus, né? Meu filho. É seu filho? O nome dele é Mateus Francisco. Mateus já ouviu antes. Se coloca de pé. Vamos orar. Feche seus olhos. Te agradecemos, Pai, por essa noite. E entregamos mais uma vez esse mês de julho nas tuas mãos, clamando que os impossíveis das nossas vidas, que os impossíveis nessa igreja se tornem realidade para a glória e honra do teu nome. Leva-nos, Pai, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino, mas que a nossa fé continue viva e que nós possamos experimentar milagres nas nossas próprias vidas. Diga amém aí no seu lugar. Que nós possamos experimentar milagres através das nossas vidas. Diga amém também. Que o Senhor nos use com milagres, Pai, nesses dias. Que o Senhor faça o impossível, não só em nossas vidas, mas nos usa para sermos instrumentos de bênção, realizando o impossível através das nossas vidas, na vida de outros, para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos desde já. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e permaneça para sempre. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Vão na paz do Senhor.